Qual o papel, então, nosso na vida dos animais? O nosso é ajudá-los eles a se desenvolverem. Como eu falei no princípio, toda encarnação tem como objetivo evolução. Para eles não é diferente. Então, como é que eu ajudo o meu cãozinho, por exemplo, a evoluir? Eu preciso ensinar ele o lugar certo dele fazer o xixizinho, o cocôzinho dele, que ele não pode fazer pela casa inteira. Eu tenho que ensinar ele que é errado ele destruir o chinelo, destruir o pé de sofá. Eu tenho que ensinar para ele que é errado ele pular para atacar alguém ou outro animal. Eu tenho que ensinar ele a ser sociável quando sai à rua. Então são comportamentos que ele vai desenvolvendo. Posso ensinar ele comandos, fica, vai, deita. Posso treiná-lo para ser um cão guia de um cego, um cavalo para uma ecoterapia. Então eu vou ensinando ele a se desenvolver. E o papel do animal na nossa vida? O animal na nossa vida, na vida do humano, ele nos ensina a desenvolver virtudes. Então, quando todo o princípio inteligente ele é criado, né, se eu te perguntar onde está escrita a lei de Deus, alguns vão responder assim, a lei de Deus está escrita na Bíblia. Outros vão falar, a lei de Deus está escrita na Torá. Os espíritos vão falar, não, a lei de Deus está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas qual foi a resposta dos espíritos para Kardec? A lei de Deus está escrita na consciência. Então, desde o primeiro momento que nós somos criados, as sementinhas das virtudes divinas estão dentro de nós. E quando é que elas vão eclodir, aflorar? Quando nós nos tornarmos solo fértil. Quando a gente se preparar para aquela semente brotar. Se um agricultor coloca uma semente e aí não tem chuva, não vai adiantar, ele vai perder aquela semente. Então, muitos de nós dentro da sociedade, por exemplo, eu tenho um amigo, eu gosto de dar esse exemplo sempre. Imagina um cara de 2 metros de altura, barba e cabelo gigante, que nem um viking, todo tatuado, e ele fala assim com você, ô Wilson, não sei o quê, aquela voz bem grossa de locutor, não sei o quê. Você olha na rua, você tem até medo dele, mas ele é uma flor, é um doce. Esse rapaz, ele não teve família, desde pequeno ele foi abandonado, ele viveu em orfanatos, foi adotado por 2 vezes, foi rejeitado, foi devolvido por orfanato porque ele tinha comportamento difícil. Então ele só saiu de reformatórios com 18 anos que ele foi para a vida mesmo. Até 18 anos ele passou essa situação. Então ele não teve um pai, não teve uma mãe que ensinou ele a abraçar, a beijar, a externar amor. Então ele é um cara que dentro da sociedade ele não consegue fazer amigos, poucos amigos, ele não consegue abraçar ninguém, ele não consegue falar que eu te amo, ele não consegue ter lá atos de carinho, mas é uma pessoa boníssima, ajuda todo mundo. Um dia ele me chamou, Wilson, vem na minha casa que eu preciso pegar um documento, não sei o que, tá? Tá ele falando comigo ali no corredor do prédio, pô, Wilson, não sei o que, blá, 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 falando com voz grossa, parecendo o Brutus do Popeye. Aí quando abre a porta, ele abre a porta e vem um chihuahua correndo, latindo aquele... bem fininho, que nem a TT Espíndola. Aí ele se abaixa, pega aquele chihuahua, põe no colo, aí ele afina a voz, tchutchuquinha do papai, e o cachorrinho lambendo e beijando ele. Aí eu falei, ai, quem te viu, quem te vê, hein, seu falastrão. Então aquele rapaz, dentro da sociedade, ele não consegue mostrar carinho, mostrar amor. Mas com o animalzinho dentro de casa, aquela semente, ela está começando a eclodir. E talvez não nessa encarnação ainda, talvez numa próxima ou numa outra, mas ele já está ensaiando esse comportamento para, talvez numa próxima ele vai casar e vai começar a externar esse amor para a esposa, para o filho, que hoje ele não foi capaz porque ele não aprendeu. Então o cãozinho está ensinando ele. Perfeito, perfeito. E é coisas que a gente às vezes não pensa no dia a dia, né? E tá dentro da doutrina do evangelho, né, digamos assim, que é trazer o amor pro cotidiano, né? Pro dia a dia. E isso eles fazem conosco, eles despertam carinho, amor, a gente abre mão do nosso tempo, porque você precisa ter tempo para cuidar de um pet. Você abre mão, às vezes, de comprar alguma coisa para você, para comprar uma ração melhor, para comprar um brinquedinho, uma caminha. Você abre mão do teu tempo para sair com eles na rua. Então, você tem que abdicar, né? Você começa a ser mais fraterno na convivência com eles. Eu não consigo ser fraterno com o meu próximo, com o humano, mas eu sou fraterno com o meu cão. É o ensaio, é o começo, é o rudimento. Perfeito, muito, muito bom. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.